Olá pessoal, no dia 23 de março eu tive a oportunidade de conversar com a professora Camila Machado, que é professora da Universidade de Manitoba, do Departamento de Anestesia Perioperatória e Dor. E a professora Camila Machado é uma grande expert no manuseio de via aérea e ela compartilhou um pouquinho com a gente sobre as condutas e rotinas do manuseio de via aérea no paciente com coronavírus, com Covid-19. Então vamos checar esse bate-papo e aprender um pouquinho com a professora Camila Machado em como manusear a via aérea desses pacientes. Camila, antes de mais nada, obrigado pelo seu tempo. É a terceira vez que eu até desmarquei, né? Então você foi super gentil de ajudar a gente um pouco. A ideia da gente fazer esse bate-papo é justamente você contar um pouquinho pra gente e um pouco do foco da questão do manuseio da via aérea. Todo anestesista é um expert em via aérea, né? Faz parte do... Se eu pudesse definir a nossa especialidade, eu acho que a nossa especialidade é essa, via aérea, ventilação, é o que a gente faz todo dia. Eu acho que vale por uma questão didática, ou pelo menos é assim que a gente está se organizando. O anestesista ele vai estar envolvido nesse cenário em duas situações, né? O doente crítico, que está em insuficiência respiratória e que precisa ser entubado e que é uma potencial via aérea difícil. Aqui no nosso hospital, a orientação é BIPA, o anestesista de plantão. Ah, ok. A primeira tentativa já. Suspeita de via aérea difícil. Ah, suspeita de via aérea difícil. Tá. Numa suspeita de via aérea difícil, a orientação é chama o anestesista. Tá. É claro que a gente não pode estar na sala de emergência para entubar todos os pacientes e a gente não é melhor do que ninguém. Mas isso é interessante que você está falando, cara, porque em vários hospitais que a gente tem visto aqui, pelo menos no Brasil, o desenho do protocolo, como eu te falei, como foi publicado um fluxograma que é uma tentativa única, já na segunda para fazer crico. Tem muitos hospitais desenhando um protocolo que, assim, você viu que vai precisar entubar o paciente, ele está abrindo um quadro de insuficiência respiratória, chama o anestesista já para fazer a primeira tentativa, independente se é via aérea difícil ou não. Isso, de certa forma, tem trazido algum desconforto, porque a gente está no centro cirúrgico fazendo urgências, né? E, poxa, às vezes você não vai estar disponível. É claro que se você está disponível, a gente sempre faz isso. Mas, às vezes, você não está disponível naquele exato momento, né? Então, quando é a intubação, no caso de vocês, é assim, a princípio eles fazem, a não ser que seja via aérea difícil, uma potencial via aérea difícil. Ou se houver qualquer motivo de preocupação, relutância, eles têm um canal aberto. Tá. Isso já é meio de praxe aqui, viu, Falcão? Tá. A gente trabalha com sistema de anúncio, né? E quando a gente escuta... A gente tem um código para emergência de via aérea, Anesthesia 25, anestesia 25. Então, quando eles anunciam isso, o anestesista que estiver livre já sai correndo. Já corre, porque, né? Então, já é uma coisa que já faz parte do fluxograma do hospital, já está todo mundo acostumado. O que a gente imagina que vai acontecer daqui para frente é que talvez a gente seja mais solicitado. Mas a orientação é... Na dúvida, na situação que você está antecipando uma dificuldade, chama a pessoa mais bem preparada e existe um consenso geral de que essa pessoa é o anestesista. Ok. Agora, com relação ao protocolo de intubação em si, eu tenho acompanhado, eu baixei o e-book da SBA, li todos os documentos aí que foram publicados nos últimos... Eu vivo uma vida dupla, né? Aqui, mas eu estou sempre de olho no Brasil. Quem sabe um dia eu volto, preciso estar conectado. E aqui tenho colegas do mundo inteiro, então a gente todo mundo ainda mantém contato com seus países de origem, então a gente troca essas experiências
E, de maneira geral, eu acho que os protocolos que estão sendo implementados por aí, eles são todos muito parecidos, né? Eu acho que o que é importante, mais do que ter um protocolo, é um protocolo que seja adaptado para a sua realidade, porque senão não vai funcionar, né? Então, a gente tem lá o ideal, o gold standard, mas se aquilo não pode ser implementado, paciência, né? Então, a gente teve várias reuniões aí ao longo desses últimos 2 meses para estabelecer o nosso protocolo e a versão final é um consenso entre terapia intensiva, anestesia e emergência, como na maioria dos lugares. E eu acho que as lições que eu aprendi dessa experiência, primeiro menos é mais. Tá. Quanto mais você simplifica, sem comprometer, obviamente, a segurança de quem está envolvido, maior é a chance daquele protocolo ser bem executado, né? Então, a recomendação na suspeita ou no caso voltando ao que eu tinha começado a falar inicialmente, então a gente tem aquelas 2 situações que a gente vai estar envolvido, né? O doente crítico que vai ser entubado e vai ficar entubado, e uma situação que é única da anestesia, que é o paciente que vem para o centro cirúrgico, mas que não necessariamente vai continuar entubado. E aí você está exposto ao risco 2 vezes. Na hora da intubação e, na minha opinião, o risco maior na hora da extubação. Né? Então, a gente tem um protocolo para intubação, que é o mesmo que vai ser adotado por todo mundo, e a gente está trabalhando aí no protocolo para a extubação. E como tudo, né, que está relacionado a essa pandemia, esse protocolo está evoluindo diariamente à medida que a gente vivencia e percebe que, bom, na prática, talvez isso não seja o melhor. Então, é um protocolo que está em aberto para ser aperfeiçoado. Ok. De maneira geral, idealmente, a intubação precisa ou deveria ser feita numa sala com pressão negativa. Nós não temos. Tá? A gente tem, e eu acho que essa é a realidade da maioria dos serviços. Na sala de emergência, não tem. No centro cirúrgico, nós temos uma sala com pressão negativa, então a gente reservou essa sala só para os procedimentos, para os pacientes que são suspeitos ou confirmados. Mas a gente já antecipou a situação em que você vai ter 2 ou 3 pacientes no centro cirúrgico e a gente vai acabar tendo que fazer esses casos numa sala convencional, que não só é uma sala normal, pior ainda no centro cirúrgico, ela tem pressão positiva. Né? Então, com relação ao local, é isso. Minimizar o número de pessoas. Então, a gente estabeleceu que, no momento da intubação, é o anestesista, um auxiliar e uma terceira pessoa, idealmente um anestesista, se não houver um segundo anestesista disponível, um auxiliar de anestesia, para te ajudar no caso de uma emergência. Ele fica do lado de fora da sala esperando para entrar se necessitar? Paramentado, mas do lado de fora. Interessante. Pré-oxigenação. Então, o paciente entra na sala com máscara comum cirúrgica, e aí vai depender muito se é um paciente que está saturando razoavelmente bem, só precisa do catéter de oxigênio, ou se é um paciente que já está precisando de uma FiO2 maior, esse paciente pode estar usando máscara, seja como for. Paciente dentro da sala, monitorizado, equipamento checado, drogas, a gente minimizou também o número de material que a gente vai ter dentro da sala, porque acabou o caso, tudo vai ser jogado no lixo. Então, já é considerado tudo contaminado, né? A gente tem um kit. Aqui os centros cirúrgicos eles estão equipados com um carrinho, e esse carrinho ele só é reabastecido. A gente não tira o carro e devolve para dentro do centro cirúrgico a cada caso, né? Então, nos centros cirúrgicos dedicados para esses pacientes não vai ter esse carrinho, é um outro carrinho diferente,
com menos gavetas, com menos drogas, com menos quantidades de cada droga, porque a hora que acabar vai ser tudo descartado. Tá. Deixa eu perguntar uma coisa, quando vocês vão manipular a via aérea dos pacientes, eu tenho duas perguntas que têm surgido muita dúvida entre aqui os anestesistas. Bom, caso diagnosticado, é óbvio, tem um diagnóstico. O difícil é a definição do caso suspeito. Porque, assim, o suspeito, o que o Ministério da Saúde fala, é aquele paciente que apresenta febre mais um sintoma respiratório. Esse é o suspeito, teve contato, né, com alguém com a doença ou veio de uma viagem de uma zona pandêmica também, mas que isso já meio que caiu por terra porque a gente está com a infecção comunitária. A gente tem que ter a paramentação completa. N95, óculos, avental impermeável e luvas. Só que aqui dentro do Brasil tá tendo uma grande discussão que assim, mas se a gente já tem infecção comunitária e tem um paper do Science que fala que 86% dos pacientes são assintomáticos, dos portadores do vírus são assintomáticos. A gente teve muita discussão com relação a, primeiro, qual é o equipamento de proteção individual que é adequado para essa situação. Porque se você olhar os primeiros relatos, os trabalhos publicados pelos grupos de Singapura, da China, e eu acho que as pessoas elas ficam muito impressionadas quando elas veem aqueles vídeos e fotos, imagens dos médicos na Itália e na China, como eles estavam vestidos para atender esses pacientes, e aí a gente vem e fala, gente, é proteção contra aerosol. Proteção contra aerosol é proteção para o olho, que pode ser ou um óculos que esteja fechado na lateral ou aquele face shield, máscara N95, gorro, avental e luva, né? Mas aí as pessoas veem essas imagens na cabeça e muitos dos médicos em Singapura e na China estavam usando, você vai ter que me ajudar aí com a tradução, porque honestamente eu nunca vi aquele purificador de ar? Powered Air. O purificador de ar, né? Que na verdade, parece que você vai para NASA, né? E aí com a saída de... uma mangueira, né? E aí, a gente não tem isso para todo mundo aqui. Aqui nem tem, eu acho. Segundo, você precisa ser adequadamente treinado para colocar aquilo. E uma coisa que eu não sabia, aprendi e agora virei uma defensora. 45% dos casos de SARS no Canadá foram profissionais de saúde. E a grande maioria, ou um número significativo dessas pessoas, se contaminaram na hora de retirar o equipamento de proteção. Exatamente. Tá? Então, isso daí importa sim. O que você coloca, você vai ter que tirar. E quanto mais difícil for de tirar, e se você não tiver um lugar apropriado para se desparamentar, você vai se contaminar. E esse é o grande perigo. Tá. Então, hoje a gente finalmente aí chegou a um consenso. O nosso protocolo, o nosso equipamento de proteção pessoal é luva. A gente está usando luvas duplas no centro cirúrgico por uma questão de prática, tá? Porque às vezes a luva contamina, às vezes a luva está muito nojenta, cheia de, né? E você precisa tirar e botar uma nova, você tem uma outra por baixo. Luva de punho estendido, para não correr o risco do seu braço. O punho ficar para fora, né? Se você não tem aquela luva mais comprida, coloca uma fita adesiva, e aí não é também colocar a fita para nunca mais conseguir tirar, para ficar mais difícil tirar. É uma fita na horizontal para ser fácil de tirar. Tá. Se não tiver essa luva de procedimento que tem o punho estendido, usa a luva estéreo, porque a luva estéreo ela é mais comprida. Tá. E outra luva por baixo. O avental, no nosso caso aqui é mais fácil usar o avental impermeável descartável. Tá. E a máscara N95. E a gente está usando aquele face shield, que é um plástico que você veste pela cabeça. Perfeito.
E o único ponto aí de desavença foi o que fazer com a cabeça. Tem um grupo que defende que a gente devia usar gorro. O gorro, que cobre tudo, e por cima o face shield. E tem gente que acha que só a touca normal de centro cirúrgico com o face shield por cima é suficiente. Porque existe, sim, um risco de contaminação de toda a pele que está exposta. Então, teoricamente, se você não está usando aquele gorro, está com o pescoço exposto. Tá? Agora, o gorro é mais difícil de tirar. Isso vocês estão usando como rotina para 100% dos pacientes ou paciente com diagnóstico e essa suspeita que é sintoma respiratório e febre? Não. Então, assim, a gente usa para quem é caso confirmado e suspeito. E suspeito inicialmente era contato, viagem, não é mais. A gente considera suspeito qualquer sintoma respiratório. Tosse, nariz escorrendo, ou febre, né? Então, qualquer sintoma respiratório, caso suspeito ou confirmado. Pacientes assintomáticos, a gente não está se paramentando. Nem N95, usa máscara cirúrgica. Máscara cirúrgica normal. E aí, conversando com um colega do Brasil, me perguntaram, mas e aí, e o aerosol? Aí eu falei, realmente, quando você está, teoricamente é um paciente assintomático, ele pode estar no período de incubação, mas a gente tem que, eu acho que é muito importante a gente que é da área da saúde, principalmente as pessoas como você, que estão em posições de liderança, estão formadores de opinião, agir dentro da razão. Né? A gente não pode, o que a gente pratica é uma ciência. A gente tem que ter um mínimo de embasamento, senão vira, né? Então, não existe nenhuma evidência até o momento para que a gente faça isso em todo o mundo. Até porque tem outras doenças que também são transmitidas pela via respiratória, que eu teria mais medo de me contaminar até do que coronavírus, e a gente não faz isso. Então, eu acho que, assim, realmente é uma preocupação válida. Sem dúvida, não tem como argumentar contra isso. Uma pessoa pode estar num período de incubação, ser assintomática, e na hora que você ventila, você pode estar aerosolizando? Pode. Mas eu acho que é muito mais razoável se você tem essa preocupação. Se essa é a situação, então esse é um doente que não tem sintoma respiratório, ele não está desaturando. É um doente que, se você pré-oxigenar por 5 minutos, você tem tempo de sobra para instrumentar essa via aérea sem ele desaturar, ou na grande maioria das vezes, né? Eu acho que é mais prudente ou mais lógico, se você tem essa preocupação, faça uma sequência rápida, não ventila, induz, intuba, conecta e minimiza o risco de produzir aerosol, do que usar máscara N95 para todo mundo. Porque usar só a N95 sem o resto também não faz sentido. O aerosol, ele vai ficar na sua roupa, ele vai ficar no seu olho, cílios, sobrancelha. Se você não estiver usando o avental, seu braço está exposto. Então, assim, usar só a máscara no N95 sem todo o resto, se a preocupação é essa, para mim também não faz sentido. E aí, infelizmente, a gente tem que também aceitar que, se a gente começar a usar N95 para todo mundo, vai acabar. Não tem. Aqui a gente não tem essa possibilidade. Então, é isso que a gente tem feito. Como é que está a aceitação dos anestesistas daí do Canadá com esse protocolo? Como é que está a aceitação? Então, Falcão, se tem uma coisa que eu acho que é importante passar para frente desse bate-papo, que foi, na minha experiência, que o que realmente uniu e fez as pessoas focarem naquilo que é importante, os ânimos se acalmaram quando a gente começou a fazer simulação. Foi um mês de conversa, e-mail vai e volta, e grupo de WhatsApp, e reunião clínica que acabava virando, entendeu? E cada um querendo defender a sua ideia, e as pessoas, né, trazendo as pessoas que vendo esses relatos de outros países. Como que a gente só vai usar isso se lá usaram aquilo, né?
Quando a gente finalmente chegou num consenso, estabeleceu um protocolo e falou, agora a gente vai praticar. Tá. Então, como a gente não está fazendo cirurgia eletiva, semana passada já houve uma redução das cirurgias eletivas, então tinha muita gente que não estava escalado para fazer nada. E hoje, como foi tudo suspenso, estava todo mundo disponível, a gente praticou, tem uma semana. Tá. E essa semana inteira, todos os dias tem simulação. Então, a gente pegou o centro cirúrgico, que vai ser o centro cirúrgico usado, anestesista, enfermeiro, cirurgião. Tá. E o pessoal que a gente tem uma equipe de apoio que ajuda a gente a transportar os pacientes, que é quem cuida dos equipamentos. Todo mundo tinha horário marcado, em grupos de 3. Não dava para todo mundo exercer lá os papéis da simulação, então a gente priorizou anestesista e enfermeiro, mas todo mundo estava convidado e a gente está anotando na frequência para estar presente e assistir. Tá. E aí foi muito legal, porque as pessoas surgiram várias dúvidas e a gente na hora já esclarecia e mostrava a razão por trás da decisão. Olha, a gente realmente tem gente que usa gorro, mas aqui a gente optou por usar isso por causa disso. A gente não tem gorro, tem o risco, né? E, pelo menos para mim e para muita gente, foi fundamental praticar a retirada. Tá, perfeito. Como você tira o avental sem se contaminar, e praticar mesmo as etapas, né? Tira o avental, lava a mão. Perfeito. Tira o face shield, lava a mão. Como tirar a máscara N95, não é... Tirar, né? Tem uma sequência, qual elástico sai primeiro, qual sai depois, você está inclinado em frente ao lixo. Exato. Então eu senti que o pessoal se acalmou, porque se sentiu mais seguro, pelo menos já sabe o que fazer, vivenciou uma vez, quem tinha dúvida teve a oportunidade de esclarecer. Então, eu acho que assim, o que eu recomendo é uniu a equipe, tá todo mundo falando a mesma língua. Ótimo, entendeu? Ótimo, que legal. E com relação à extubação, que eu acho que esse é um problema muito nosso mesmo, né? O que a gente... eu acho, esse daí é um... A gente tem um protocolo, mas eu acho que isso daí a gente vai mudar. Eu acho que o momento da extubação é um momento tão imprevisível, muito mais do que a intubação, eu acho, né? Você não sabe como o paciente vai acordar, você não sabe se o paciente vai querer pular da cama, o paciente acorda arrancando acesso venoso, arrancando tudo. É totalmente incontrolável, eu acho, né? O mais incontrolável de tudo. Então, o nosso protocolo de extubação, ele é, de maneira bem simplificada, o inverso da intubação. Sai todo mundo da sala, só fica o anestesista e o enfermeiro. Mentira, a gente está pedindo para ficar, para o cirurgião continuar na sala e mais uma enfermeira da equipe da scrub nurse, né, a instrumentadora, porque às vezes o paciente acorda agitado e a gente precisa de ajuda para conter. Né? E aí é onde o julgamento, né, do anestesista vai ser mais importante. O objetivo todo mundo sabe qual é fazer o paciente acordar calmo, sem tossir e sem reagir. Isso. Muito fácil falar, todos nós sabemos que isso daí muitas vezes foge ao nosso controle. Você faz a mesma anestesia para 2 pacientes, eles reagem de maneira completamente diferente. Então, como que a gente pode fazer isso? A gente está sugerindo lidocaína antes da extubação para minimizar reflexo de tosse. Se for seguro e adequado, extubar em plano. Tá? E o que a gente tem? Extubar e direto, catéter nasal, coberto pela máscara cirúrgica. E no momento da extubação, eu não sei como eu vou te explicar isso. Tem vários vídeos, eu posso mandar um vídeo para você. Colocando plástico? A gente está pegando plástico. Tira a fita adesiva que está prendendo o tubo.
porque é Tá. muito difícil fazer isso debaixo do plástico. Bota o plástico por cima e na hora que você julgar adequado, você estuba e imediatamente o tubo, o circuito, o filtro vai tudo para o lixo e já cobre Ou o com rosto do plástico e paciente. catéter nasal. Muita crítica a isso, tá? Porque se o paciente espirrar, esse plástico está inteiro contaminado agora. E aí esse plástico está em contato com o paciente. Não é perfeito, mas pelo é o que a menos ele gente espirrou no sabe. plástico, não na gente, né? Mas assim, E esse paciente é um paciente que você já vai exercer precaução de contato de qualquer forma, né? Então, dos males o menor, eu acho. E uma coisa importante que eu esqueci de falar, a gente também protocolou videolaringoscópio para todo mundo. Ok, tá. Importante. Então você já está indo na primeira tentativa com videolaringo. Videolaringo para todo mundo, porque você minimiza a sua proximidade Ficar com a olhando, boca. né? Então, videolaringoscópio para todo mundo. De preferência de lâmina descartável, se possível. Tá. Paciente paralisado. Tá. E aí o drama da via aérea é difícil, né? O que vai acontecer? Não tem como, né? Uma hora vai... Não, felizmente, não é um cenário comum. Com o videolaringoscópio, sucesso de intubação na primeira tentativa é altíssimo, mas você tem que se preparar para o pior. Pode ser que aconteça. E aí, esse é um ponto que gera muita ansiedade mesmo, né? Eu não posso ventilar. É o oposto daquilo que a gente praticou a vida inteira, a gente, né? O objetivo não é entubar, é oxigenar. Vamos ventilar. Não, é quase... É difícil, né? E também você está ali naquela situação vendo o doente se saturar e você não consegue entubar. Então, assim, o que a gente resolveu foi que realmente a gente vai, por isso, usar o videolaringoscópio para todo mundo, estabelecer quem vai fazer a crico, se for preciso, tá? Então, esses papéis eles têm que estar definidos antes de você entrar na sala, quem vai te ajudar. Aqui a gente sempre faz isso em dois, o anestesista e a enfermeira em todo lugar, né? Tem sempre um auxiliar te ajudando na intubação. E quem vai fazer a crico, e a gente está recomendando que seja uma terceira pessoa, que não seja você, quem está manuseando a via aérea. Tá. E assim, tentou entubar, não conseguiu. O plano B é o broncoscópio, tá? Mas a gente não está deixando isso na sala, tá do lado de fora. Tá. Tenta, não conseguiu, o paciente está desaturando, crico. Tá bom. Agora, se a gente tem um porém, a gente já aprendeu aí as recomendações, fazer reanimação cardiopulmonar nesses pacientes gera muito aerosol também. Sim. Né? Então, é preferível você ventilar do que deixar o paciente parar. Claro. Porque aí você está numa situação muito mais complicada. Então, a gente vai postergar a necessidade de ventilar o máximo possível, mas aí vai muito do julgamento do anestesista. Se você está antecipando uma parada, ventila. E aí, se você tiver que ventilar, 2 mãos para selar a máscara da melhor maneira possível, máscara laríngea e ventila através da máscara. A máscara laríngea, isso aí já é o meu viés, tá? Se eu estiver numa situação dessa, eu particularmente, se eu não tiver conseguido entubar, o paciente está desaturando e eu não tenho um plano B que está funcionando, eu prefiro colocar a máscara laríngea e ventilar através da máscara laríngea. É garantia zero de que não vai ter aerosol? Não, não é. A gente colocou ventilação com máscara facial ou máscara laríngea, meio que você decide qual método você está mais confortável. Mas eu encorajo quem puder, quem se sentir confiável e confortável, usar máscara laríngea, porque eu acho que é uma barreira um pouco melhor
se você tiver um bom selo. Tá. Eu acho que é isso. O protocolo, como eu te falei, eu já li vários por aí, conversei com muita gente. As recomendações, elas são pequenas variações adaptadas para a sua realidade, mas não foge muito disso. E você falou uma coisa muito importante, cara. Eu acho que é a questão do treinamento, né? Segurança, né? Porque a gente fica com medo do que a gente não conhece, né? Se eu puder dar uma sugestão, minha sugestão é essa. Pega o seu time, principalmente se você está no hospital, você está vendo que está todo mundo muito ansioso, está cada um querendo fazer o que é da sua cabeça. Organiza, treina. Eu senti que foi muito bom aqui para o nosso grupo. Outra coisa importante, né? Principalmente nos casos, se você se houve essa situação que você precisou ventilar, a gente está esperando meia hora começar a cirurgia, porque qualquer aerosol que está suspenso tem tempo de... ok, legal. Camila, obrigado. Bom descanso, você estava trabalhando. Boa sorte para nós, tá? Tamo junto aí e vamos lá.